Então, falando de reavivamento e reforma de saúde, o apóstolo Paulo nos traz esse texto. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então nós precisamos nós temos muitas promessas importantes na palavra de Deus, que nós vamos alcançar. E a maior de todas as promessas é o céu, não é isso? Já que nós temos essas promessas, nós precisamos fazer o quê? Purificar de toda a imundícia da carne, toda a imundícia do espírito, do coração. Precisa ser vencida essas imundícias. E aperfeiçoar a santificação, crescer na santificação, se tornar mais santo a cada dia. Santidade não significa ser alguém melhor do que o outro, mas santo significa ser separado, escolhido para um uso sagrado. Esse é o sentido, né? E agora, pense, reflita e decida-se e haja. Então, nós precisamos pensar, refletir, tomar uma decisão e uma ação. Olha o que diz aqui esse texto, né? Que interessante que é. Satanás reuniu os anjos caídos a fim de inventar algum meio de fazer o máximo de mal possível à família humana. Foi apresentada proposta sobre proposta, até que finalmente Satanás mesmo imaginou um plano. Ele tomaria o fruto da vide, também o trigo e outras coisas dadas por Deus como alimento, convertê-los-ia em venenos que arruinariam as faculdades físicas, mentais e morais do homem, dominariam de tal maneira os sentidos que Satanás teria sobre eles inteiro controle. Então o que ele faria? Ele pegaria os alimentos, mexeria nos alimentos para ter controle e domínio sobre o homem. Às vezes você pode pensar assim, isso não tem nada a ver. Como entrou o pecado no mundo? O pecado começou a sua entrada no mundo através de um alimento. O desejo por um alimento. E aí Satanás, ele tomou o fruto da vide. O que ele fez com o fruto da vide? O vinho. Ele fermentou, criou a bebida alcoólica. O trigo, tomou também o trigo. Hoje, você tem o trigo modificado. Eu não sei se Ellen White queria falar sobre a modificação do trigo também, né? Mas fez a modificação do trigo. O trigo hoje ele tem 400% mais glúten do que a semente crioula, né? A semente original. Alguns países aí da Europa, tudo ainda tem o trigo semente original. Mas o glúten hoje tem sido um problemão no mundo inteiro, causando inflamação, causa muita inflamação no organismo. Problemas de artrite, problemas de inflamação, e toda doença tem por trás uma inflamação. Toda doença começa com uma inflamação. E o trigo, ele é um alimento que traz muita inflamação na atualidade por causa do excesso de glúten. 400% mais glúten do que o normal, já imaginou? Então essas proteínas todas geram bastante inflamação. E as pessoas acabam usando trigo em quê? Praticamente tudo. Todo tipo de receita. Você vai comer um pão, é do quê? Você vai comer uma torta, uma pizza, tudo tem trigo. E não basta usar só o trigo nesse tipo de preparação. Vai bastante açúcar, bastante óleo, né? Bastante açúcar, bastante óleo. E essa combinação, trigo, açúcar, óleo e sal, esses 4 elementos, estão presentes em praticamente todas as preparações culinárias. Ainda faltou o fermento. Não, isso aí é o de menos, né? Isso é o de menos. Esses 4 elementos são os principais, tem tudo.
Um alimento doce vai, um alimento salgado vai doce também. O molho de tomate tem açúcar. Por quê? Não é simplesmente para corrigir a acidez. É porque a indústria sabe aquilo que o seu cérebro gosta. Ela quer prostituir o seu cérebro para que você se torne um escravo daquele tipo de alimento. Então, as pessoas acabam tendo venenos dentro de casa e acabam adoecendo mais facilmente. Por que muitos cairão no tempo de angústia? Olha que interessante esse texto, né? Uma advertência. A razão por que muitos dentre nós cairão no tempo de angústia é o quê? A frouxidão da temperança. Mais alto. A frouxidão da temperança. Frouxidão do quê? Da temperança. Na temperança. E a condescendência com o apetite. O amor do mundo vem como consequência. O amor do mundo permeiam todas as fileiras dos observadores do sábado. Então, muitos cairão no tempo de angústia. O que é o tempo de angústia para nós? Está profetizado um tempo de angústia como nunca houve, não está? Desde que houve nação, o tempo de angústia é um tempo onde os cristãos passarão grandes provas. Satanás vai tentar os cristãos até o último ponto. Será permitido tentar. E muitos não passarão na prova, por causa da frouxidão na temperança e condescendência com o apetite. Vamos entender melhor. Para cada transgressão, olha, para cada transgressão está fixado o quê? Uma pena. Tem uma penalidade. Para cada transgressão tem uma penalidade. Não passa em branco. Existe o perdão, mas quando há arrependimento e as consequências, elas permanecem. Para tudo tem. Em Provérbios tem um texto também que fala assim que mal sem causa não virá. Se alguém localizar esse texto aí, localiza no celular aí na internet e fala para mim a referência. Mal sem causa não virá. Não se esqueça disso. Para cada transgressão está fixada uma pena. E uma advertência aos líderes da igreja, em geral, os que ocupam o cargo de instrutor e dirigente em nossa causa, devem estar firmados no terreno da Bíblia, com relação à reforma de saúde, e dar testemunho decidido aos que creem que estamos vivendo os últimos dias da história desse mundo. Cumpre traçar uma linha divisória entre os que servem a Deus e os que servem a si próprios. Então, quem está na liderança da igreja, de um modo geral, todos que conduzem a igreja, têm uma responsabilidade. Dar um testemunho decidido aos que creem que estamos vivendo os últimos dias da história desse mundo. Temos que dar um testemunho decidido. Traçar uma linha divisória. Isso aqui não é saudável. Você não precisa ser o chato, né? Ser aquela pessoa arrogante, né? Os outros estão comendo e chega lá, eu não como isso. Isso é pecado. Não é esse nosso papel, é? Não. Mas nós não devemos participar daquilo que não é saudável. Tomar uma posição firme e não participar. Somente a sua posição firme já é um testemunho. Pôr a temperança em alta plataforma. No círculo familiar e na igreja, devemos pôr a temperança cristã em elevada plataforma. Não adianta você querer colocar a temperança cristã numa plataforma elevada dentro da igreja, se você não fez isso lá na sua casa primeiro. Não é verdade? Senão fica incoerente. Senão dentro da minha casa eu como cobras e lagartos, e chega na igreja eu quero exigir da igreja. Eu quero cobrar da igreja. É incoerente. A reforma de saúde, ela deve ser um elemento vivo, atuante, reformando hábitos, disposições, caráter. Olha que impressionante, né? Ela reforma hábito, disposição e caráter. Por quê? Equilíbrio. Hã? Equilíbrio.
ela traz um equilíbrio para a pessoa, transforma a vida da pessoa. Um exemplo, a Bíblia fala sobre isso, né? Sobre a glutonaria, sobre o comer em excesso, não fala? A Bíblia é muito clara sobre isso. Porque os maus hábitos alimentares deformam o caráter. Sim ou não? Sim. Deformam o caráter. Porque uma pessoa que come em excesso, ele tem paciência? Não. É muito claro isso. O glutão não tem paciência. E nós precisamos de paciência porque nós já somos nervosos e alterados por natureza, não somos? E pelas circunstâncias da vida e pelo estresse que nos rodeia. E aí se soma, eu vou lá e como demais, eu estou ansioso, nervoso. Aí eu fico mais ansioso, mais nervoso ainda porque eu comi muito. Eu vejo isso, às vezes acontece comigo. Muito claramente eu percebo. Às vezes eu estou meio irritado, meio bravo, eu já fico lembrando. O que eu comi e a quantidade. Presta atenção nisso. O que foi que você comeu e a quantidade que comeu. Ainda mais se tiver com uma indigestão, com a digestão ruim. Eu costumo brincar falando que é o efeito sucuri. Sucuri é aquela cobra grande, né, gigante, ela come uma presa grande. A barriga dela fica enorme, ela não se movimenta, ela fica parada. Mas pode ser estressado sem comer muito, né? Então, a gente já é estressado sem comer Eu sou muito. estressada, eu não como muito. Então, a gente já é. Por quê? As circunstâncias da vida, problemas hormonais, problemas na família, um monte de coisa, né? Sim. Excesso de trabalho, de preocupação, a gente já é irritado, nervoso. E se comer muito, então? Ixi, a bomba. Aí vira uma bomba atômica, né? E aí o efeito sucuri, a gente fica sofrendo o efeito sucuri. Sucuri come e fica parada, esperando aquela presa derreter ali dentro da barriga dela, dias e dias, né? Tanto é que quando alguém chega, começa a mexer com ela, provocar ela, o que ela faz? Ela regurgita a presa para poder fugir, senão ela não consegue nem fugir. Como é que ela vai fugir com aquele peso todo? E a gente às vezes come e fica à noite, mal, queimando de azia, passando mal, irritado, amanhece irritado, nervoso. Para cada transgressão, uma penalidade. Mas tem uma esperança, diz assim, vemos a importância de vencer o apetite. Cristo venceu 40 dias no deserto, em jejum, né? Cristo venceu e podemos obter vitória como Ele o fez. Ele passou pelo campo. E a vitória para o homem. Que fez Ele pela família humana? Elevou o homem na escala do valor moral. Tornou o homem valioso. Podemos tornar-nos vitoriosos por meio dele. Em Cristo há esperança para o desesperançado. Tem uma esperança, tem solução. Vamos falar de grupos diversos que estão dentro da igreja. Primeiro grupo, os que estão na igreja, mas não são convertidos ao evangelho da saúde. Tem aquelas pessoas que às vezes ele fica dentro da igreja e você fala de saúde, fala de reforma de saúde, ele não se importa com nada disso. Eu conheci uma irmã que ela era toda doente, diabética, cheia de problemas. E cada vez que alguém falava de reforma de saúde na igreja, ela rebatia no banco. Já estava cega, diabética, ruim. E ela, do banco, isso não tem nada a ver. Tem que comer, ser feliz com a vida, comer tranquilo. Era assim o pensamento dela, né? Mas estava definhando doente. E dizia que a comida não tinha nada a ver. Muitos sequer deram o primeiro passo. Muitos não deram nem o primeiro passo na reforma de saúde. O segundo grupo são os apostatados. Diz assim, a grande apostasia na questão da reforma de saúde tem por motivo o ter sido ela manejada por mentes imprudentes e levada a tais extremos que tem aborrecido as pessoas, em vez de convertê-las à adoção da reforma. Então, o apostatado não é aquele que
não aderiu à reforma de saúde, mas é aquele que impõe a reforma de saúde, que cobra, que exige. Olha lá, mentes imprudentes, vai a extremos, né? Aos extremos, ou o relaxo, ou o excesso de exigência. Exige só das pessoas e dele não. Isso, aí cobra dos outros. Isso causa uma irritação nas pessoas, uma aversão ao assunto. E isso ocorre muito nas famílias também. Muitas famílias dentro da igreja tiveram problemas com os filhos, né? Por quê? Exigiam muito dos filhos. Você não pode comer isso, você não pode comer aquilo. Controlava e exigia demais. Esse filho, depois que ganhou a sua independência, o que ele fez? Ele extravasa. Não porque ele quer comer um alimento diferente que ele era proibido, mas porque ele quer agora provocar os pais. No fundo é isso, ele quer agora extravasar tudo aquilo que ele tinha, que era controlado, que tinha um limite, que tinha controle. É um meio de uma independência, né? Agora adquirindo independência, eu faço o que eu quiser. Vou comer de tudo, vou fazer tudo que eu não podia. E aí ele vai a um extremo. Por quê? Porque tinha um controle muito rígido sobre ele. O terceiro grupo, o segundo ainda, né? Está no comentário ainda aqui, ó. Se apostatarmos na reforma de saúde, perderemos muito de nossa influência para com o mundo lá fora. Se você relaxa na reforma de saúde, viu, Patrick? Perde sua influência lá fora. Que as pessoas, elas brincam, mas elas estão te observando. No fundo, elas te admiram. Porque você não participa dos banquetes que elas participam. E o dia que você relaxar, elas vão te cobrar. E assim acontece. O terceiro grupo são os neutros. Insisto em que os que estão tomando atitude neutra quanto à reforma de saúde, que se convertam. Se não aderiu ainda, né? E também não fala contra, como diz aí o ditado popular, ficou panguando aí, né? Toma uma posição, se converta, é o apelo, né? O quarto ponto, os que praticam levam a outros, enquanto alguns sentem profundamente e exercem sua fé na obra da reforma de saúde. Então tem um grupo que faz o quê? Exerce fé na obra da reforma de saúde. Porque ele sabe os benefícios que tem. Ele sabe o quanto a pessoa tem a ganhar com a reforma de saúde. O Evangelho da Saúde tem defensores capazes. Conselho sobre Saúde 437. Então é chamado de Evangelho da Saúde pelos escritos de Ellen White, né? Interessante a expressão. E tem os líderes também que atrapalham o Evangelho da Saúde. Há líderes que não se importam. Diz assim, olha, houvessem os pastores lançado mãos a essa obra em seus vários departamentos em harmonia com a luz comunicada por Deus, e teria havido a mais decidida reforma no comer, beber e vestir. Mas alguns se têm justamente atravessado no caminho da marcha da reforma de saúde. Tem segurado o povo para trás por suas indiferentes ou condenatórias observações, ou por gracejos e pilhérias, né? Faz piadinha em torno da reforma de saúde, não se importa. Eles próprios e grande número de outros têm sofrido a ponto de morrer, mas nem todos aprenderam ainda a sabedoria. Está falando de pastores que não praticam, que fazem piadas da reforma de saúde e não dão exemplo ao povo, e o povo não segue por causa da sua influência. O sexto grupo aqui diz assim, ó: deixai-os, embora a voz de Deus lhes fale diretamente para abandonarem esses hábitos destruidores da saúde, alguns querem ainda apegar-se às coisas prejudiciais de que gostam, parecem entregues aos seus ídolos, e Deus logo dirá aos seus anjos:
deixai-os. Não tem o que fazer, deixa. É a idolatria do ventre. O apóstolo Paulo fala na carta aos Filipenses, né? Que para alguns o Deus deles é o ventre. Valorizam mais o seu apetite, o seu ventre, os seus desejos. E assim adoecem. Por que o comer em excesso faz mal? Porque estimula os nervos, né? Nós temos uma inervação intestinal, do estômago, do intestino, uma inervação muito maior, que parte dos órgãos digestivos em direção ao cérebro, do que uma inervação que sai do cérebro para os intestinos. Sabia disso? Então você tem mais nervos, né, que saem daqui de baixo para cima do que de cima para baixo. Tem uma inervação gigantesca aqui. E esses nervos, eles ficam hiperestimulados com excesso de alimento. Fica muito excitado, por isso que causa irritação, mal-estar, irrita a mente também com isso. E sobrecarrega o cérebro, sobrecarrega todo o sistema digestório. Comer em excesso causa demência. Tem muitos estudos que mostram isso. Comer em excesso gera demência. Já pensou? Alzheimer por causa de comer em excesso. Coisa séria. Como um povo, nós temos regredido em vez de avançarmos. Em matéria de reforma de saúde, nosso povo tem estado a regredir. Quem ganha com isso? Satanás. Satanás vê que não pode ter tanto poder sobre as mentes quando o apetite é mantido sob controle, do que quando com ele se condescende e está constantemente em atividade para levar os homens à contemporização. Irmãos, começa lembrando que o pecado entrou no mundo pela comida. Eva cedeu, né, às instigações de Satanás, levou também ao marido. Jesus, quando começou a reformar, ele foi batizado, foi para o deserto. O que ele fez? Passou 40 dias em jejum. Um jejum de 40 dias e 40 noites. E qual foi a primeira tentação que o inimigo trouxe sobre Cristo? Se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Então, onde Adão e Eva fracassaram, Jesus começou a reforma. O povo de Israel, quando estava nas fronteiras de Canaã, eles caíram seduzidos pelo quê? Que foi lá o plano de Balaão. Balaão ensinou Balaque a colocar tropeços para o povo de Deus. Qual foi o tropeço? Quais foram os elementos ali que compuseram a tragédia, a queda do povo? Comida, bebida, música e mulheres. Olha aí, 4 elementos para seduzir os homens de Israel. E eles estavam bem pertinho de Canaã, né? Para entrar na terra prometida. O mundanismo através da bebida, da comida, da música e da sedução das mulheres. Às vezes, nós como povo de Deus, nós não temos a música para seduzir, nós não temos ali diante de nós a sedução das mulheres, mas nós temos a comida. Já viram algum ajuntamento reformista sem comida? Quando um fala que vai visitar o outro, minha família vai visitar a sua, o que você faz? Vai levar para comer. Comida. Já leva um lanche. Eu não falei que eu vou lá para comer. Falei que eu vou te visitar. Mas culturalmente as pessoas querem preparar uma comida. A gente tem que fazer um plano de ir fora do horário da comida. Né? Tipo 2 horas da tarde. Todo mundo já almoçou, está de pança cheia, né? Vamos 2 horas da tarde visitar os irmãos. Tem um café da tarde. Aí daqui a pouco espera para o café da tarde. Então, o ajuntamento
a gente não deveria comer tanto, né? Ou quando a gente se ajuda para comer, comer menos. Né? Comer com cuidado. Porque o nosso corpo, de acordo com o apóstolo Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17, o que está escrito lá? O que o nosso corpo é? Ou não sabeis vós, né? Olha os rudimentos da doutrina aí de novo, né? O leitinho. Ou não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que o Espírito de Deus habita em vós, e que não sois de vós mesmos? Fostes comprados por preço? Glorificai a Deus, pois o vosso corpo e o vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios, na verdade, capítulo 6, né? Esse daí que eu falei. O 3, 16 e 17 fala que o corpo é templo do Espírito Santo. Se alguém destruir o templo de Deus, que sois vós, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. E se eu como em excesso, se eu como sem estar com fome, se eu como porque meus olhos são grandes, se eu como porque meu ventre é um Deus, será que eu não caio em condenação? A reforma de saúde é parte importante da mensagem do terceiro anjo. E como um povo que professa esta reforma, não devemos recuar, mas fazer contínuos progressos. Qual é a mensagem do terceiro anjo? Será que comemos muito no café da manhã, já esquecemos? Qual a mensagem do terceiro anjo? Temei a Deus, dar-lhe glória. Será que essa é a mensagem do terceiro anjo? Essa é do primeiro. Qual que é a do terceiro? Se alguém adorar a besta, a sua imagem, né? O tal receberá o sinal na testa, na mão direita. A mensagem do terceiro anjo. Só que quando a gente fala mensagem do terceiro anjo, nós estamos englobando as três mensagens, né? A primeira, a segunda e a terceira. Que estão escritas onde mesmo? Apocalipse quanto? 7, 11, 12, 13, 14. Apocalipse 14, né? A partir dos versos 6 em diante. Como um povo, com toda a nossa profissão quanto à reforma de saúde, comemos o como? Demasiado. Comemos? Demasiado. Demasiado. Será que a gente come muito? Pare e pense. Não precisa responder para você não ficar com vergonha dos irmãos. Mas dentro de você analisa. Você come muito? O que você acha? Você come compatível com a necessidade energética do seu corpo? Você come o necessário que o seu corpo consome? Ou você come além do necessário? O que você acha? Pensa um pouquinho. O que é saudável come abaixo e o que não é saudável come a mais. É, exatamente. Como um povo, com toda a nossa profissão quanto à reforma de saúde, comemos demasiado. Hoje em dia morre muito mais gente no mundo por excessos alimentares do que por falta de alimento. Embora nós tenhamos quase 1 bilhão de pessoas passando fome no mundo, nós temos muito mais do que isso doentes por causa dos excessos alimentares. A condescendência com o apetite é a maior causa da debilidade física e mental e jaz no alicerce da debilidade que por toda parte se mostra. Olha que coisa impressionante, né? Então, a condescendência com o apetite é a maior causa da debilidade física e mental. Tem gente que fala assim, está doente, né? Precisa comer uma comida pesada, que tem substância. Vai enfraquecer mais, sabia? Por que vai enfraquecer mais? Porque os órgãos digestivos vão fazer um esforço grande, vai gastar energia para poder consumir aquele negócio que está lá dentro. E o corpo já está fraco. Vai ter que canalizar a energia que estava para manter você em pé, mais ou menos, vai ter que gastar energia para consumir aquele alimento. E aí você se enfraquece mais, se debilita mais. E debilita mentalmente também. Hoje tem muitos estudos mostrando, eu não separei esses estudos, mas posso uma hora trazer para os irmãos, mostrando que comer em excesso causa demência.
Isso é o alicerce, é a base da debilidade, que se mostra por toda parte. A base das doenças. Falando de ordenação de pastores e a reforma de saúde, olha que texto impressionante aqui, ó, para os irmãos advertirem seus pastores também, se for necessário um dia. Nem sempre eu estarei aqui em Foz do Iguaçu, né? E nem sempre eu compartilharei com os irmãos estes textos, mas os irmãos, conhecendo os textos, poderão entender o que está acontecendo, se um dia acontecer, né? E poderão também trazer uma advertência aos seus pastores, se for necessário, né? Mas diz assim, olha: insisto em que os que estão tomando atitude neutra contra a reforma de saúde se convertam. Preciosa é esta luz. O Senhor dá-me a mensagem de instar para que todos que têm responsabilidades em qualquer ramo da obra de Deus cuidem que essa verdade tenha ascendência no coração e na vida. Então vamos cuidar para que isso cresça entre nós, a reforma de saúde, no coração e na vida prática. Unicamente assim pode alguém enfrentar as tentações que seguramente há de encontrar no mundo. Quando você lê Gálatas capítulo 5, se alguém acha que isso aqui não está na Bíblia, é só ler Gálatas 5, do 19 ao 21. Lá fala dos vários problemas da carne, né? Da carne humana, as paixões carnais. E entre elas está a glutonaria, está a bebedice, a embriaguez, né? E depois vem o fruto do Espírito, que traz o contrário disso. Então, precisamos ganhar ascendência a esse tema. Unicamente assim pode alguém enfrentar as tentações. Porque senão a pessoa que come em excesso, ou um alimento inadequado, ela não tem força contra a tentação. Ela não resiste às tentações. Ela não resiste às paixões carnais. Ela não tem domínio próprio. E a desqualificação para o ministério, olha só. Fracasso em praticar a reforma de saúde desqualifica para o ministério. Já pensou? O irmão Arthur Gessler seguia isso à risca. Quando tinha um pastor para ser ordenado, que ele sabia que não praticava a reforma de saúde, ele barrava a ordenação. E está aqui, ó. Não pode ser ordenado se não pratica a reforma de saúde. Se for um pastor glutão, sem pensar, não pode ser pastor. Fracasso em praticar a reforma de saúde desqualifica para o ministério. Por que manifestam alguns de nossos irmãos pastores tão pouco interesse na reforma de saúde? É porque as instruções quanto à temperança, em todas as coisas, se acham em oposição à sua prática de condescendência consigo mesmo. Por que ele é contra? Porque ele não pratica. Em alguns lugares, isso tem sido grande pedra de tropeço no caminho de levarmos o povo a pesquisar, praticar, ensinar a reforma de saúde. Homem algum deve ser separado como mestre do povo, enquanto seu ensino ou exemplo contradiz o testemunho que Deus deu a seus servos para apresentar relativamente ao regime, pois isto trará confusão. Sua desconsideração da reforma de saúde desqualifica-o para levantar-se como mensageiro do Senhor. Sério ou não? Se ele é contra a reforma de saúde, se ele não pratica, ou se ele fala piadinha contra a reforma de saúde, ele é desqualificado para o ministério. Homem algum deve ser separado como mestre do povo, quando seu ensino e exemplo contradiz o testemunho que Deus deu aos seus servos para apresentar relativamente ao regime. Isso traz confusão na igreja, problema na igreja. A luz comunicada pelo Senhor sobre esta questão em sua palavra é clara. E os homens serão provados, experimentados por muitos modos, a ver se a atendem. Toda a igreja, toda a família, necessita ser instruída com referência à temperança cristã. Toda a igreja, toda a família. Todos
devem saber como comer e beber de maneira a conservar a saúde. Achamos-nos entre as cenas finais da história deste mundo. E deve haver ação harmônica nas fileiras de todos os observadores do sábado. Tem que harmonizar, a igreja tem que entrar no eixo. Os que se abstêm da grande obra de instruir o povo sobre esta questão, não seguem o caminho que tem por guia o grande médico. Se alguém quiser vir após mim, disse Cristo, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, quem não ensina o povo sobre a reforma de saúde, quem não instrui a igreja sobre isso, não tem Cristo como o grande médico, não está sendo guiado pelo Senhor. Ao aproximarmos do fim do tempo, precisamos erguer-nos mais e mais alto na questão da reforma de saúde e temperança cristã, apresentando-a de maneira mais positiva e mais decidida. Apresentar a mensagem. Nossos pastores se devem tornar entendidos quanto à reforma de saúde. Eles devem compreender as leis que regem a vida física e sua ação sobre a saúde da mente e da alma. Tem um outro texto que eu acho que eu não coloquei aqui, mas fala que não é verdadeiro pastor se ele não entender de saúde. Já leram isso? Depois eu vou achar esse texto e vou enviar no grupo para os irmãos. Então, se ele não entende de saúde, não é um verdadeiro pastor. Os pastores têm aí, reforma de saúde, né? Uma obra a fazer. Quando eles se colocarem na devida posição a esse respeito, muito será conseguido. Vai conquistar muita coisa. É parte da mensagem do terceiro anjo. Olha o que diz esse texto. Ó. A reforma de saúde é parte importante da mensagem do terceiro anjo. E como um povo que professa esta reforma, não devemos recuar, mas fazer contínuos progressos. É grande coisa manter a saúde, colocando-nos em correta relação com as leis da vida. E muitos não têm feito isto. Grande parte das doenças e sofrimentos existentes entre nós é resultado do quê? As doenças entre nós, em grande parte. Resultado da transgressão da lei física e é trazido sobre os indivíduos em virtude de seus próprios hábitos maus, o estilo de vida doentio, que a pessoa escolheu para ela. É o evangelho da saúde, olha só. A reforma de saúde deve salientar-se mais proeminentemente na proclamação da mensagem do terceiro anjo. Os princípios da reforma de saúde encontram-se na palavra de Deus. O evangelho da saúde deve estar firmemente associado com o ministério da palavra. Então, evangelho da saúde associado com o ministério da palavra. É desígnio do Senhor que a influência restauradora da reforma de saúde seja uma parte do último grande esforço para proclamar a mensagem evangélica. É o evangelho da saúde que deve ser proclamado com a mensagem do terceiro anjo. A reforma de saúde está tão intimamente relacionada com a mensagem do terceiro anjo, como o braço está para com o corpo. O braço está relacionado com o corpo? Está fixado no corpo, né? E olha só, a proclamação da mensagem do terceiro anjo, os mandamentos de Deus, o testemunho de Jesus, eis o fardo de nossa obra. Nós temos que pregar o quê? Qual que é a nossa obra? A mensagem do terceiro anjo, os mandamentos e o testemunho de Jesus. Essa é a mensagem. A mensagem deve ser proclamada em alta voz e deve ir a todo mundo. A apresentação dos princípios de saúde deve estar unida a esta mensagem. Então, os princípios de saúde têm que ir junto com a mensagem final do terceiro anjo.
mas não deve de maneira nenhuma ficar independente dela. Não devo pregar só saúde, ficar uma mensagem independente, ou só a mensagem do terceiro anjo, ou tomar de alguma forma o seu lugar. A mensagem do terceiro, a reforma de saúde não deve tomar o lugar da mensagem do terceiro anjo. Tem que unir as duas coisas. Um pedido de Deus. Deus pede a cada membro da igreja que dedique sem reservas sua vida ao serviço do Senhor. Ele pede decidida reforma. Então, você precisa, você e eu, entregar sem reservas ao serviço do Senhor. Ele pede de nós uma reforma decidida. E Deus está chamando, o Senhor está chamando para um reavivamento dos princípios da reforma de saúde. Os adventistas do sétimo dia têm uma obra especial a fazer como mensageiros, que devem trabalhar pela mente e o corpo dos homens. Então nós precisamos trabalhar pela mente e pelo corpo. Se você não ensina a reforma de saúde para uma pessoa, ela não consegue entender o Evangelho. Ou ela não tem forças para seguir o Evangelho. Se torna aquele membro apático. Aquele membro que fica na igreja vacilando, cocheando entre dois pensamentos, né? Aquele membro vacilante que vive amparado. Se você não ficar segurando de um lado do outro, ele cai. Ele abandona a fé. Não tem uma convicção. Faça esforço pela reforma de saúde e receba as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus repousarão sobre todo esforço feito no sentido de despertar o interesse pela reforma de saúde. Todo esforço que você fizer para despertar o interesse das pessoas na reforma de saúde vai ser coroado de bênção. Pois ela é necessária em toda parte. Deve haver um reavivamento com relação a este assunto. Pois Deus se propõe em realizar muito por meio desse agente. Deus quer realizar muito por meio da reforma de saúde. É um meio fácil de acessar as pessoas. Uma pessoa está passando mal, dor de cabeça, você chega lá e fala, olha, chegando em casa, você coloca 2 baldes, um com água quente, outro com água fria, uma temperatura que você suporte. E aí você vai colocar os pés na água quente, 3 minutinhos, depois na água fria por 1 minuto. 3 quente, 1 frio. 3 quente, 1 frio. Termina sempre na água fria, para fechar os poros. Esse é o escalda-pés. Vai aliviar muito sua dor de cabeça, seu mal-estar. Para gripe também ajuda bastante, né? É difícil ensinar isso aí? Fácil, né? Só não pode fazer mulher menstruada. Grávida também não é recomendado. E quem tem aí uma trombose, né? Aí é um pouco arriscado às vezes se prender um coágulo e viajar. Aí na forma de êmbolo, né? Coágulo é quando está fixado. Quando ele viaja, se chama êmbolo, né? E aí a pessoa obstruir uma veia, uma artéria, alguma coisa assim. Mas é fácil de ensinar. E aí você vai, aproveita e fala para a pessoa, olha, você tem que tratar o fígado também, se está com muita dor de cabeça, né? Trata o fígado está muito carregado. Ensina ele a fazer o chá do cardo mariano, né? Cardo mariano, que é uma bênção para o fígado. Ensina para ele comer folhas amargas, né? Um almeirão. Ah, não gosto de almeirão. Um chazinho de carquejo é suave, não amargo. Amargo mesmo de verdade é pau-tenente, loz, daí é amargo. Carquejo é quase doce. Tem a carqueja doce dele. Aí a pessoa vai confiar em você. Fala, poxa vida, Davi ensinou para mim naquele dia que eu estava com dor de cabeça. Eu fiz, passou mesmo, Davi. Aí fica fácil para Davi agora pregar o evangelho para essa pessoa. Fica acessível o coração, né?
Saia da neutralidade. Insisto em que os que estão tomando atitude neutra quanto à reforma de saúde se convertam. Tem que se converter, sair da neutralidade. Agite o assunto, o grande assunto da reforma de saúde, da reforma deve ser agitado e despertado à mente do público. A temperança em tudo deve ser associada com a mensagem, para converter o povo de Deus de sua idolatria, de sua glutonaria e de sua extravagância no vestir e em outras coisas. Olha quanto afeta a reforma de saúde, né? Falando da saúde física, da saúde mental. E aí afeta até o vestuário. Afeta o aspecto da idolatria, porque o próprio ventre pode ser o ídolo. E aí uma pessoa que está com a mente desequilibrada por alimentos, ele desperta as paixões carnais, sensuais. O que ele vai vestir? Como vai ser a roupa dele? Olha como é que uma coisa afeta a outra, né? O grande médico, originador da obra médico-missionária, abençoará todos os que assim se esforçarem para comunicar a verdade para esse tempo. Vai receber uma bênção. E é nossa culpa, como um povo que recebeu muita luz, repousa sobre nós culpa. Repousa sobre nós culpa. Pois não temos apreciado ou dado valor à luz recebida quanto à reforma de saúde. Somos culpados. Porque não valorizamos, não praticamos e não ensinamos. Por meio da má compreensão e de ideias pervertidas, muitas almas são enganadas. As pessoas estão sendo enganadas. E nós que temos a luz, podemos livrá-las do engano, não livramos, porque nós não acessamos essas pessoas através da reforma de saúde. Falei do escalda-pés, tem o escalda-braço também. Sabe para que faz o escalda-braço? Ativar a circulação. Problema respiratório. Quando tiver difícil para respirar, tiver com Covid, vai fazer escalda-braço. Igual fez o escalda-pés. 3 minutos quente, 1 frio. 3 quente, 1 frio. Tipo sauna? Hã? Tipo sauna também? Sauna também ajuda, mas o escalda-braço é o mesmo escalda-pés, né? Coloca a bacia, água até aqui no cotovelo, deixa os braços 3 minutos na água quente, 1 frio, 3 quente, 1 frio. Vai respirar melhor. A área reflexa dos pulmões são os braços. Um espetáculo aos anjos e aos homens. Se os adventistas do sétimo dia pusessem em prática o que professam crer, se fossem sinceros reformadores da saúde, seriam realmente um espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Já pensou? Se fizesse o quê? Colocar em prática. Colocasse em prática o que professa crer. Por que nós não somos um espetáculo, às vezes, nem dentro da nossa família? Porque nós não praticamos. E o que fazer agora, então? O que tem que fazer? Seguir os princípios da reforma de saúde. Essa é a solução. Que Deus nos abençoe, nos dê graça e força para isso. Que Ele nos tire da neutralidade e nos dê poder para praticar na nossa vida diária, para levar às outras pessoas uma decidida transformação na vida e no caráter. Amém.